Thank you. God bless you. Thank you very much. Muito obrigado. I said, everybody, thank you. Eu disse a todos muito obrigado. The Lord bless you. Que o Senhor vos abençoe. The Lord make his word to prosper. O Senhor faça a sua obra prosperar. Vamos levantar para orar. Fait que son œuvre prospère dans vos mains. And great revival O grande reavamento upon our lives. virá sobre as novas vidas, sobre as nossas vidas. Aqui em Canadá, aqui em Quebec, Going to all the provinces. e vai chegar, também irei para todas as províncias. O Senhor irá confirmar. Remain standing as we pray together. Vamos permanecer em pé enquanto oramos. Father, we thank you. Pai Celeste, te agradecemos, Your name, bendizemos o seu nome. great, mighty God. Um Deus grande e poderoso, Glorious God. glorioso e precioso Deus. Oramos, Senhor, que hoje You revive the possa reavivar a fé do seu povo. reassure everyone. Dá a certeza a todos que és fiel, Let your faithful que a sua fidelidade so very clear seja clara para todos, that by faith que pela fé receive from you. recebemos de ti. Thank you, Lord. Obrigado, Senhor. Jesus, Em nome de Jesus oramos. Deus te abençoe. Pode sentar. we're still talking about, Ainda continuamos a falar sobre reavamento. and we're talking about faith, Estou falando acerca da fé do nosso lado, fullness, a fidelidade do lado de Deus. La fidélité devant Dieu. anything we get from God, Tudo que temos de Deus, personal, pessoal, any personal thing we qualquer coisa pessoal que recebemos de Deus, get, family blessing, ou qualquer bênção familiar, national, ou a bênção nacional, National. we need faith in. precisamos ter fé em Deus. Why do we have faith in God? Por que temos fé em Deus? Have faith in God because Temos fé em Deus por causa da sua fidelidade. side of God, E do lado de Deus, faithfulness. fidelidade. On the side of man, No lado do homem, fé. and we bring those two things E iremos trazer essas duas coisas juntas. É por isso que estou falando aqui faith da fé reavivada, Parle ici in God's redemptive faithfulness. da fidelidade redentiva de Deus. prise de Dieu. When we know that God is faithful, Quando sabemos que Deus é fiel, we think of God's faithfulness, quando pensamos na fidelidade de Deus, truly understand, quando realmente entendemos a sua fidelidade, Fidélité de Dieu. it will be easy to have faith in God. fica fácil de ter fé em Deus. And so that's why we É por isso que nós queremos reavivar a nossa fé, Quoi qu'on veut raviver notre foi. so that a revived faith para que a fé reavivada in the redemptive faithfulness na fidelidade do Deus Redentor do great. possa fazer grandes maravilhas em cada vida. I'm reading from Psalm Estou lendo de Salmos 119. Ici 119, versets 89 et 90. and I look at verse 89. No versículo 89, It says, forever diz: Para sempre, ó Senhor, tua palavra settled in heaven. está estabelecida no céu. Éternel, ta parole subsiste dans les cieux. Forever, Para sempre. Pour toujours. that's more than a century. Isto é muito mais do que os 100 anos, como um século. Thousands of years. Isso é muito, para sempre, é muito mais do que 1000 anos. Milliers d'années. Muito, 1000 anos antes de Cristo vir à Terra, When Christ lived on the earth, quando Cristo viveu na Terra, Christ, e depois Cristo ter saído da Terra, all that period and beyond, e todo esse período, e além disso, good Lord, para sempre, ó Senhor, settled a tua palavra permanece no céu. Ta parole subsiste dans les
A palavra do Senhor não precisa de um tipo de editar e mudar qualquer coisa. Ela está estabelecida e permanece no céu para sempre. Quelque chose qui est au-delà, parce que la parole de Dieu subsiste toujours. Thy word, Tua palavra, word of promise, palavra da promessa, permanece para sempre. the word of salvation, Palavra da salvação permanece para sempre. Rédemption qui subsiste pour the toujours. word of deliverance, Palavra de livramento, cura, permanece para sempre. Qui subsiste toujours. and then it tells us E depois nos diz no versículo 90, Il nous dit dans le verset 90, in the next verse, e no versículo seguinte diz: fullness is a tua fidelidade dura de geração em geração. verset 90, ça dit de génération en génération, ta fidélité subsiste. we read the Bible Já lemos a Bíblia and we have seen the faithfulness, e já vimos a fidelidade de Deus. faithfulness of God Fidelidade de Deus para Abraão in that generation. naquela geração. E vimos a fidelidade de Deus Israel, para Israel no tempo de Moisés. we've seen the faithfulness Vimos a fidelidade de Deus time of the king, no tempo dos reis na Bíblia. seen the faithfulness Vimos a fidelidade de Deus in the time of the prophet, no tempo dos profetas. we've seen the faithfulness Vimos a fidelidade de Deus in the New Testament. no Novo Testamento. How many people are thinking, E muita gente pensa, if I had been born at se eu tivesse nascido naquele tempo, then I could have faith? talvez eu teria tido fé em Deus. You need to remember Mas você tem que lembrar to all generations. que é para todas as gerações. A fidelidade de Deus Is unto all generations. é para todas as gerações. He says, Ele diz, established the earth, e tu firmaste a terra. established the whole earth, Ele firmou toda a terra. all the planets. E todos os planetas, ele estabeleceu todas as coisas. You know, the rising of the sun Tu sabes que o amanhecer, o levantar do sol pela manhã, também o pôr do sol na tarde ou na noite, nunca falhou nenhum dia em todas as gerações. Ça n'a pas manqué de génération en génération, ça a toujours été fidèle. we expect the night to come. E sempre temos a expectativa de chegada da noite. De noite também temos a expectativa de que amanhã virá. Por quê? Porque Deus, na sua fidelidade, firmou os planetas e a terra em todas as gerações. Fidélité, la terre, les planètes de toute génération. It changes not. Ele não muda. In the same way, Da mesma forma, words of God a sua palavra, a palavra de Deus, permanece em todas as gerações. is faithful. Deus é fiel. And because of that, E por causa disso, have faith in God. podemos ter fé em Deus. Have faith Você pode ter fé em Deus, En Dieu aussi. because men and women porque homens e mulheres não consideram a fidelidade de Deus. Pour considérer la fidélité de Dieu, faith has been affected. A fé é afetada. Primeiro, Faith has become dead. a fé tornou-se morta. Number two, 2, faith has become dormant. a fé tornou-se inativa. Number three, 3, faith has become a fé tornou-se muda. faith does not speak anymore. Já não fala mais. muette. La foi ne parle plus encore. Dead, É morta a fé. A fé é estática. A fé é muda is dim and diminished. e ela é diminuída. When faith is dead, E quando a fé é morta, and we're not considering the faithfulness of God, não pode considerar a fidelidade de Deus. Na oração, can pray você pode orar por meses sem fim, without faith, sem fé. É impossível God's attention. ter a atenção de Deus. Attention de Dieu. You can pray and fast. Pode orar e jejuar sem fé. It's impossible to please God. É impossível agradar a Deus. That's
É a razão pela qual, quando nos juntamos, falamos do reavivamento. We need to revive the faith. Precisamos de reavivar a fé. We're talking about Por isso estamos a falar fé reavivada redemptive faithfulness. na fidelidade redentiva de Deus. Fidélité rédemptrice de Dieu. And I'm going to go through one by one those letters of the word revive. E irei aí desenvolver a cada letra da palavra reavivada, assim em inglês, reavivada. Essa fé reavivada. Primeiro, The responding action against dead faith. o R primeiro é respondendo à ação contra a fé morta. Faith, Lembra, assim que a fé é morta, there is no recognition from heaven. não há reconhecimento que vem do céu. There is no response from heaven. Não há resposta do céu. No revival from heaven. Não há reavamento do céu. No solution to the problem. Não há solução para os problemas que queremos apresentar diante de Deus. And so the number one thing, E a primeira coisa respond, é responder reactivate. para que possamos reativar a fé morta. Look at James chapter 2. Tiago capítulo 2, 17. It says, even so Tiago 2, 17. it has no works, no action, is dead. Assim também a fé que não tem obra, Alors le verset 10 que sem obras, é morta em si mesma. ici de la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. We need to respond with an action. Temos que responder com ação. Man doesn't have any action. Se alguém não tem ação, See him breathing. não estou a lhe ver a respirar, não vejo ele a se levantar, não vejo ele a andar, Him doing anything. não vejo ele fazendo nada. Man is not responding. O homem não responde. I tap him. Eu bato-lhe, I slap him. eu dou uma chapada, Pinch him. eu pico-lhe, Kick him. eu belisco, chuto a ele, Responding. não responde. I say, I don't need a doctor to tell me this. E, Is dead. não vou esperar do médico para me dizer que este homem está morto. A fé que não age, A faith a fé does not move. que não se move, A faith that does not a fé que não responde. Qu'elle ne répond pas. that faith Essa fé está morta. and dead faith E a fé morta attract any miracle. não pode atrair nenhum milagre. A fé morta Cannot have salvation. não pode ter salvação. Fé morta Cannot have não pode ter nenhuma coisa boa que vem do céu. without faith. Sem fé é impossível agradar a Deus. Active faith. A fé ativa, So we need to respond in para poder responder em ação. responding action against Ação que responde contra a fé morta. one man Se to the grave. estavam a levar um homem para a sepultura. Ici, dans un petit They thought he was dead. Eles pensavam que estava morto. Those who are carrying the coffin, É por isso estavam carregando o caixão. E eles sentiram um movimento dentro do caixão. Pararam. E disseram: há um movimento, there is action. há uma ação. E disseram: Coffin down. puseram o caixão no chão, abriram o caixão And they saw the man moving a little. e viram o homem a se movimentar. Esse pequeno movimento Action. mostrou ação. Disse: um momento só, este homem não morreu. It's action. Essa ação é que prova que a sua fé não está morta. foi n'est pas morte. God gives a promise. Deus deu promessa. He invites you. Ele convida-te. He says, come. Ele diz: vem. You respond. E você responde àquela palavra vem, e andando. Shows Isso demonstra que você está respondendo com ação e a sua fé não está morta. Elle n'est pas morte. Il y a une action qui est là. He says, come unto me.
Ele disse: vinde a mim. You arise, E você levantou? come unto him. Está indo a ele. That's what shows. É aquilo que prova que a sua fé não está morta. He says, call upon Ele diz: clame a mim. you, respond. Você responde. Call upon him. Você invoca ele. It says that's what shows your faith is not Isso demonstra que a tua fé não está morta. this, and the path Esta é o caminho da morte e trevas. Il répond que la foi n'est pas morte. it says E return, diz: volta. and you stop. E você para e você voltou. It is that action. Essa ação que demonstra que a sua fé não está morta. La foi n'est pas morte. So we need Por isso precisamos uma ação que responde contra a fé morta. Cette action de la foi qui est morte. Veja o versículo 20 aí. 20. Versículo 20 diz, Tiago 2, 20. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem obra está morta? Alors au verset 20 du chapitre 2, veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Verse 20. No versículo 20, Yeah, just read it. Okay. In verse 20, well done, know, O man. não sabes, ó homem, C'est vain ici. Then it says, vain man. A dit disse um homem vão, Faith without works, que a fé sem obra está morta. call yourself, Você pode chamar qualquer título que você quiser, but if your faith does not have action, mas se a tua fé não tem ação, faith is dead. a sua fé está morta. Call yourself Você se chama great name, great por grandes nomes e grandes títulos. and the Spirit of God in the New Testament. E o Espírito de Deus, no Novo Testamento, só tem um título para aquele homem. Chama de homem vão. le Nouveau Testament appelle ce genre de personne qui va pour les titres un homme vain. His faith is dead. A sua fé está morta. No action, Não tem ação. no corresponding. Não tem ação correspondente. Do anything to show he believes in God. E não faz nada para demonstrar que ele crê em Deus. É um homem vão. That faith without works is Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem obras é morta? 26. No versículo 26. the body without the spirit is Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, L'âme est morte, de même la foi sans les œuvres est morte. the body without the spirit. o corpo sem espírito, The hands are still there. as mãos estão lá, Without the spirit, sem espírito, a mão não pode se mover. the legs are still there. As pernas estão lá, Without the spirit, sem espírito, not act. as pernas não podem agir. The eyeballs are still there. The eyes are still there. Os olhos estão aí, Spirit, mas sem o espírito, the eyes will not os olhos não podem ver. And it says in Ele diz, da mesma forma, assim como is dead assim também a fé sem obras é morta. to do A coisa importante para fazer is to reactivate that dead. é reativar aquela fé morta. É agir de acordo com a promessa de Deus. Pray for salvation Quando oramos pela salvação, agimos that I am no more what I used to be. que já não sou mais aquilo que eu era. I'm born again. Nasci de novo, salvo, e se alguém está em Cristo, It's a new creature. é nova criatura. Coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Devenue nouvelle. When that is activated, Quando isso está ativado na minha vida, a minha fé fica reativada. Vie, ma foi est réactivée. I come to Christ Eu venho a Cristo. and I want healing. Eu quero cura. And he says, E ele diz, Et tu dis, je suis eu estou curado. told that ruler, E disse aquele centurião, disse o seu filho está bem. il dit après à cette personne-là, il dit retourne à la maison, ton enfant est correct. and he went. Ele foi. Il a attendu. If he stayed there, E se ele tivesse ficado lá, Jesus said, I said, go
E Jesus disse: vá para casa. retourne à la maison, Your child, O seu filho está bem. bien et correct. but he stands still. E ainda continuar ali, No action. sem ação, If there's no responsive action, sem resposta para aquela ação da fé. Aquele homem, went back. ele voltou para casa. While he was going, Enquanto estava andando, servants met him. os servos vieram ao encontro dele e disseram: Church is well. o seu filho está bem. And he asked the question Ele fez pergunta: to me. a que horas em que ele melhorou? Quand est-ce qu'elle était bien? Yesterday, Disseram: ontem, àquela hora das 7, a febre o deixou. he put action. Porque ele colocou a ação na sua fé. Lembra da mulher, aquela que tinha fluxo de sangue, 12 anos. Said, E ela decidiu: se eu posso tocar da orla do vestido. Seulement toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. and she acted Ela agiu de acordo com a sua fé and made effort. e fez esforço Get to Christ. para chegar a Cristo Touch the e tocou a orla do seu vestido. She was healed. Ela ficou curada. The reactivation É a reativação da fé does not remain dead. para que a fé não permaneça morta. Seen, number one, Primeiro vimos responding action. a ação que responde contra a fé morta. Réponse contre la foi morte. The next letter there, A letra a seguir é I. and this É exercising é exercitando autoridade contra a fé estagnada. Là, c'est le 1, c'est exercice de l'autorité contre la foi dormante. dormant faith. Uma fé estagnada está ali, You don't see it. mas não vê nada. Ça, non. It's like the hand. É como uma mão I put it in a bandage. que coloquei num gesso. Glue in it. E se o- In a bandage. com aquele gesso não pode escrever, a mão não pode escrever, a mão não pode se mover para cima, The hand a mão taking up something. não está tomando nada e colocar em algum outro sítio. See, the man has a hand. Você vê que a pessoa tem a mão, o braço, mas é estagnante, não faz nada. A fé estagnada também It's useless. é inútil. C'est inutile. Dormant faith A fé estagnada não alcança nada, will not take anything. não pode tomar nada, não pode fazer nada. A fé estagnada não pode ser ativa Because it is dormant. porque ela é estagnada. Now, Mas agora, exercise você tem que exercitar dormant faith. aquela fé Exercice de foi estagnada. The bandage dormante. Tira o gesso da sua mão. hand out of the Liberta a sua mão do gesso. stretch it forward. Estica a sua mão. Will come. O poder virá Revenir dans ta vie. nessa vida. Exercise Exercite. authority. Exercitar a autoridade Contre contra a fé estagnada. Mateus 8, From verse 5. ou 5. Verse 5. Mateus Jesus 8, 5. into Capernaum. Entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe. Centurion beseeching him, pleading with him. Alors, comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant. A centurion, Centurião, a soldier, soldado militar. 100 soldiers, É centurião porque ele tinha 100 soldados debaixo da autoridade dele. position, Ele não permitiu com que a sua autoridade ou a sua posição de lhe impedir de ir ter com Cristo. Une autorité de ne pas aller vers Christ. in the land there were many religious Na terra existem muitas pessoas religiosas, saduceus, fariseus they read the Bible, e liam a Bíblia, studied, estudavam os salmos, they memorized memorizaram o Antigo Testamento e todas as passagens. Passage de l'Écriture.
mas nunca vieram a Cristo. Their faith, A sua fé era estagnada. Pharisees got saved. Quantos fariseus ficaram salvos no tempo de Jesus? How many Pharisees got Quantos fariseus ficaram curados no tempo de Jesus? How many of those Quantos 12, aqueles israelitas que criam em Deus no tempo de Jesus? ont été délivrés dans le temps de Jésus. how many of those great people Aquelas pessoas grandes das sinagogas que tiveram o livramento de Deus. Délivrance qu'ils ont lue. they knew many verses of the Bible, Ils savaient plusieurs versets de la Bible. but Conheciam muitos versículos da Bíblia, mas a fé deles era estagnada. Tyrion Mas este centurião, um gentio, heard about Jesus, ouviu sobre Jesus. they conveyed to him authority. Ele tirou a autoridade dele e poder. When he knew that Jesus Quando soube que Jesus estava na cidade, Arrivé dans la ville, came unto him, foi a ele. vers lui, he was manifesting faith, Estava manifestando a fé. exercising, Estava exercitando a sua fé. said in E ele disse no versículo 6. dans le verset 6, verse 6, No versículo 6 ele diz: saying, Lord, he called him Lord, that said, my servant lieth at home. dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup, tourmenté même. Look at verse 7. No versículo 7. No versículo 7, Jesus disse a ele: Eu irei e lhe darei saúde. Verset 7, ça dit, Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. The servant was suffering at home. O servo estava sofrendo em casa. Time Ele tomou o tempo, um caminho longo para ir ver Jesus. he wanted that torment Ele queria com que aquela tortura, aquele tormento parasse. Tourment-là puisse arrêter maintenant. if Jesus had to go there. E se Jesus pudesse ir para lá, levaria muito tempo. O servo estaria lá sofrendo, o criado nesse caso. Voir le serviteur, ça aurait pris But he wanted an immediate Mas ele queria um milagre imediato. E esta noite, você pode ter um milagre imediato. look at verse 8. No versículo 8. Say, the centurion E o centurião respondendo disse: Senhor, continua chamando-lhe de Senhor. Não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, that thou shouldest come into my house under my roof. But speak mas dize somente uma palavra e o meu criado há de sarar. Verset 8, le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. some people who say Algumas pessoas dizem que são dignas, mas elas têm uma fé estagnada, por isso não alcançam nada. Ils n'ont jamais rien parce qu'ils ont une foi dormante. those who know they are not worthy, Aqueles que sabem que não são dignos, mas que pela graça somente, então eles ativam a sua fé, eles alcançam o que querem. Peut-être qu'ils ne sont pas dignes, mais il y a une foi qui est là, qui doit être activée, qui ne soit pas dormante. tonight Esta noite, you will get something você terá algo by the grace of God. pela graça de Deus. Because you say, Não porque você diz que é um religioso Je suis religieux ou indigne ou quoi que ce soit. I never do any harm to anybody. e não faço nada de mal para ninguém, sou digno. I give much money. Eu dou muito dinheiro, ofertas na igreja, sou digno. All those people who say, Todas essas pessoas que dizem que são dignas, a sua fé é estagnada, está estagnada, eles não alcançam nada. Qui est dormante parce qu'ils n'auront jamais rien, ils ne reçoivent jamais rien. but the man who said, I am not worthy Mas o homem que diz eu não sou digno, mas eu vim that you will speak the word. para que possa falar a palavra somente. And I know E eu sei, o meu criado será curado. tonight, will Esta noite, be o seu servo será curado. tonight, Eu disse, esta noite, o seu servo, teu criado, será curado. do you not have any
Você pode dizer, eu não tenho servo, não tenho criado. Você tem sim. A tua mão é o teu servo. Se aquela mão tem um problema, aquele servo, a sua mão, vai ser curado esta noite. O seu cérebro é o seu servo, seu criado. Se aquele servo, seu cérebro não funciona bem, esta noite você será liberto em nome de Jesus. Todos os seus os ossos são teus servos, são seus criados. Se o seu osso não está te servindo, não está respondendo como bom servo, como você pode se levantar, como você fará alguma coisa? Os seus ossos são teus servo, criado. Todos os membros do seu corpo são seus criados. Se há um problema no seu corpo, no seu cérebro, atormentando esta noite, eu quero te dizer que a sua cura, o seu livramento já chegou. Olha para o versículo 9. No versículo 9 diz: pois também eu sou homem sob autoridade e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este, vai, e ele vai. E o outro vem, e ele vem. E ao meu criado, faz isto, e ele o faz. E ao meu servo eu digo, faça isto, ele faz. Seus olhos, você vai dizer os seus olhos, leia isto, são seus servos. O seu servo, olho, diz que não posso ler agora. O Senhor vai curar esses teus olhos. Você tem um vídeo e você se quer assistir aquele vídeo e diz aos teus olhos, seus servos, assista esse vídeo. Eles dizem, nós não conseguimos. Eu te digo, esta noite, os seus olhos vão ser libertos, você verá o seu vídeo. Os seus ouvidos ouvirão. Os seus pulmões irão respirar. E toda parte do seu corpo está curado em nome de Jesus. E eu quero que você pense sobre o que este homem disse. O homem disse, eu sou um centurião. Centurião. Ele tem 100 soldados debaixo da sua autoridade. E qualquer um desses 100, ele diz, este vai, ele volta, vem, ele vem, faça isto, ele faz. 100 deles. Estava dizendo a Jesus que você tem autoridade sobre 100% de doenças, de tormento, de espíritos maus. Somente fala aqui. Sai, e ele sairá. No versículo 9. No versículo 9. É no versículo 10. E maravilhou-se Jesus ouvindo isto e disse aos que o seguiram: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Uma autoridade exercitada. Que Jesus pode falar. E ele soube e creu que a obra será feita. E Jesus vai falar para a tua situação agora. A obra será feita.
haverá realização na sua vida esta noite. Verse 13. No versículo 13. Verse 13. No versículo 13, The final thing we're told. está aqui a última coisa. Então disse Jesus ao centurião: vai, e como creste te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. To thee. And his servant was healed in the selfsame hour. Regardons au verset 13, quand ça dit dans cette finale, puis Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Remember, Lembra? revived faith. É uma fé reavivada. Et revitalisé, là. R, E And then V. e V. We come to V right now. Agora vamos para o V. Looking at voicing, admission above. Falando, Alors, ici, falando e admitindo acima Give voice to your da fé muda. if your faith Tem que falar, tem que dar voz à sua fé. Se a sua fé é muda, Satanás nem sabe o que você crê. evil spirits don't. Maus espíritos não sabem o que você crê. Your sickness doesn't. A sua doença não sabe o que você crê. Because that faith Porque aquela fé é muda. and you know nobody wants to help. Ninguém quer ajudar porque nem sabem que você tem um desafio ou não. Voicing É falando acima da fé muda. in Mark chapter 11, Marcos 11, 22. 22. And Jesus answered and said, E Jesus respondendo disse-lhe: tende fé em Deus. Marcos 11, 22. have faith in Tenha fé em Deus. have faith in God. Tenha fé em Deus. You will have faith in Você terá fé em Deus. If you have faith, E se você tiver fé em Deus, every mountain in your toda montanha na tua vida, na tua família, irá sair. look at verse 23. 23, versículo 23. Porque em verdade, isso significa, é certo, é certamente. Vos digo que qualquer que disser a este monte, Unto this mountain. Alors ici, certainement, ça dit, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, Whosoever shall Por- say qualquer que disser a este monte, in voice to God. significa colocar a voz na tua fé muda e dizendo alguma coisa. Dizer algo. Esta noite você irá dizer. I said, you will say. Esta noite você dirá. Many people who go to church, Há muita gente que vai à igreja they want the pastor preach. e querem o pastor, o pregador, ou oração, ou o guerreiro de oração para dizer alguma coisa para si. Eles não dizem nada para eles mesmos. le pasteur dise tout ce qu'il doit dire. Every time people came Toda gente, todo o tempo que as pessoas foram a Jesus, blind, but I como Bartimeu, o cego, Jesus will ask, Jesus perguntou: what do you want me to do? o que você quer que eu faça para ti? They had to say something. Eles deviam dizer algo, que os meus olhos sejam abertos. You say tonight, Você vai dizer esta noite, e você vai dizer esta noite, você está curado. Você vai dizer esta noite será salvo. Você diz esta noite será liberto. Você vai dizer esta noite e Satanás fugirá de ti. Qualquer que disser a este monte, Peu importe celui qui va dire quelque chose à cette montagne, in some cultures, women don't say certaines cultures, anything. há algumas mulheres na cultura que não falam nada. Os filhos na cultura não são permitidos a dizer alguma coisa. Every time a child Em todo momento, a criança quer tentar dizer alguma coisa, adults are here, os adultos vão dizer: ei, cala-te. every time a woman tries to, Quando a mulher também quer dizer alguma coisa, the man will say o homem vai dizer: ei,
por favor, cala-te, eu estou aqui. On est là, les hommes. Alors, Jesus has come to save. Mas Jesus veio para te libertar. I said, Jesus Eu disse, Jesus veio para te libertar. Jésus devait te libérer. says, Ele diz, qualquer que disser a este monte, Si quelqu'un dit à cette montagne aussi, many people are still going about. muitas pessoas ainda continuam a usar a doutrina do Antigo Testamento. l'Ancien Testament, dans l'ancienne culture, I am not Elijah, Eu não sou Elias, not Ezekiel, não sou Ezequiel, not a prophet. não sou profeta. How can I say to any Por que que eu vou dizer a qualquer montanha? to the prophet, Porque eles querem ir ao profeta, dizer, profeta, eu tenho problema, não tenho este monte. Diga alguma coisa para o meu monte. il dit, écoute, j'ai ce problème-là. Est-ce que toi, tu peux parler à cette montagne de mon problème-là? Jesus said, Jesus diz, is New Testament. este é o Novo Testamento. Ici, c'est le Nouveau Testament. Jesus says, Jesus diz, este é o novo dia. it's a new day. O novo dia em Canadá. O novo dia em Quebec. And he said, Ele diz, todo aquele ou qualquer que disser a este monte, Montagne, be thou removed, ergue-te and be thou cast, e lança-te no mar, et jette-toi dans la mer. and shall not, e não duvidar em seu coração, Et s'il ne doute point en son cœur, but shall believe mas crê those things which que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. arrive. he shall have whatsoever Irá ter qualquer coisa que disser. Il le verra s'accomplir. tonight. Jesus said, Esta noite Jesus diz, whatever you say tonight, qualquer coisa que disser esta noite, mountain of aquele monte de doenças, to that mountain, aquele monte de confusão, to that mountain, aquele monte de problemas, whatever you say, qualquer coisa que disser esta noite, you will have whatsoever. você terá tudo o que disser. Va dire. Am I talking to Estou falando para alguém aí, Il y a quelqu'un ce soir, somebody who will act? alguém que vai agir a partir da fé. Where is the person? Onde está a pessoa de quem estou a falar? Where is the person I'm Onde está a pessoa com quem estou a falar? tonight? You Esta noite você terá o milagre. I learned of a public speaker. Ouvi um falador ao público. Eu ouvi de um que fala para a audiência. Ele estava falando, ele trouxe, 100 currency. ele trouxe $100 e levantou aqueles $100. Says, Ele disse, who wants this? quem quer este? Quem quer isto? Everybody, they were looking at him. Toda a gente estava olhando para ele. Who wants this? Quem quer isto? And I'll give it to you. Eu vou dar. je vais te le donner. And they all sat down there. E todos sentaram. They came for speech. Eh. They didn't come for money. Eles foram para ouvir dele, não foram lá para ter dinheiro. Speaker, E aquele que fala ao povo nunca ofereceu nenhum dinheiro como esse antes. Avec de l'argent comme ça pour donner. but one woman, Mas uma mulher levantou a sua mão, the public speaker, aquele falador ali disse venha. Não disse senta ou venha. that woman A mulher veio para frente, stretched out e estendeu a mão and gave her the 100. e levou os $100. Was surprised. As pessoas estavam admiradas. The public speaker said, Aquele pregador disse, tudo o que você ouve não está agindo sobre o que você ouve. Eu estava aqui para atestando a vossa ação. I gave you a great speech. Eu falei muito, grande coisa, mas sem nenhuma ação. One woman, Mas uma mulher teve ação. she didn't only have speech, she had
Ela não teve somente as palavras que falei, mas também teve a dádiva de $100. Eh bien, elle a rajouté un $100 à sa vie. Jesus is speaking to you. Jesus está falando contigo esta noite. Will have what you say. Você terá o que fala, o que diz. Est-ce que vous allez dire Diga alguma coisa. You say something. Será que você dirá alguma coisa? I'm healed. Sou curado, Forgiven. sou perdoado, I am saved. estou salvo, I'm delivered. estou liberto. You will have. Você terá tudo o que você disser. Look at verse 24. No versículo 24. 24. No versículo 24, diz-nos o seguinte: por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes, orando, crede, receber e tê-las eis. Verset 24, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez. Qualquer coisa que pedires, orando, crede, receber, Ce soir, vous allez tê-las eis. Esta noite você terá. A letra seguinte é I. Is invigorating Essa letra quer dizer of a invigorar e ativação de uma fé diminuída. d'une foi en déclin. it diminishing. Uma fé diminuída. Diminue. You invigorate Você vai invigorar, revigorar, dar uma injeção com o próprio medicamento, the thing is diminishing, porque a fé está decrescendo, becoming anemic. vai se tornar anêmica, Anémique. You cannot stand não pode levantar como costuma estar em pé, não pode se inclinar como costuma se inclinar, swing your hand. e nem podes movimentar os teus braços como você costuma fazer. Is diminishing. Está diminuindo. A força está diminuindo. A vida está sendo débil, está sempre a descer. Is like that. A fé também é dessa maneira. Abraão, Word of the Lord. ele ouviu a palavra de Deus The age of 75. com a idade de 75 Out of his country. e saiu da sua terra. And the Lord said, O Senhor diz: you, the father, eu te farei o pai de muitas nações. 1 year, 10 years. 1 ano, 10 anos, 20 anos, 30 anos, não teve o cumprimento da promessa. Etc. n'a pas vu l'accomplissement de ce que Dieu lui a dit. A fé Quickly diminishing. estava diminuindo e ficando pequena. That's why he made an alternative arrangement and got Ishmael. É por isso que fez uma alternativa para ter Ismael. Ismaël. But God said, Mas Deus disse: what I promised, o que eu prometi, irei cumprir. Moi, je vais le remplir. and the Lord is telling you O Senhor está te dizendo esta noite: what he has promised, o que Ele prometeu, vai cumprir. Je vais le remplir. and his faith was invigorated, E a sua fé tornou-se revigorada, energized. colocando energia. A injeção da fé. Just like now, I can see you there. Então disse, It's now como se estivesse a ver daí, a tua fé está se levantando. Présentement, c'est comme elle remonte à un autre niveau. and in Romans chapter 4, Romanos 4, Chapitre 4. reading there from verse 7. a partir do versículo 17. In Romans chapter 4, Romanos 4, 17, it says, as como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, many nations perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual ficou dos mortos, chama as coisas que não são como se já fossem. Il était notre Père devant celui auquel even God who quickeneth the dead and Ele creu, a saber, Deus, aquele no qual creu, podia vivificar os mortos. appelle les choses E chama as coisas que não são como se já fossem. quicken
Deus vivifica os mortos. It's a faith that is Ele traz a fé à vida. Ele dá vida à fé que está diminuindo. 19. No versículo 19. In verse 19 No versículo 19. says, and be not weak, E não enfraquecendo na fé, não atentando para o seu próprio corpo já amortecido. Et au verset 19, et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé. when he was Pois era já de quase 100 anos, old, neither nem tão pouco para amortecimento do ventre da Sara. Alors, il ne considérait point son corps étant déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. then in verse 20 No versículo 20. Verset 20. it says, E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. giving glory to God. Au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi donnant gloire à Dieu. After prayer, Depois de orar, an invigorated faith, com uma fé revigorizada, vai dar glórias a Deus. me to say whatsoever, Ele me disse para falar tudo o que eu quero. and I said, E eu digo tudo o que eu quis. he said, I will receive, E disse que eu receberei. believe, Eu creio. I receive. Já recebi. So I'm giving glory. É por isso que estou glorificando a Deus. Then it says in verse 21, No versículo 21. verse 21, and being Estando certíssimo. Et ayant la pleine conviction fully convinced, Estando certíssimo. that's an Persuadido completamente que a sua fé foi revigorizada. also E que as suas promessas, o que tinha prometido também era capaz, poderoso para fazer. A realização já chegou a ti. Eu disse, a realização já chegou esta noite. next letter there Vamos para a próxima letra aí. tells us now about valuable appraisal, É a palavra V. distinguished faith. Fala de l'évaluation précieuse a valor Distinguished faith, e distinguida de uma fé, the weight of that, o peso da mesma do valor dessa fé, a essência dessa mesma fé. Hebrews chapter 11, Hebreus capítulo 11, 5. Diz, pela fé Enoque foi trasladado that he should not see, para não ver a morte. qui ne voit point la mort. and he was E não foi achado porque Deus o trasladara. translated him. Et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. For before his translation, Visto que this testimony antes da sua transladação, alcançou testemunho de que agradara a Deus. Avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. you understand translation? Você entende a transladação? Et cette traduction, Earth to heaven, Da terra para o céu, not seeing death, sem passar pela morte. greater miracle É um grande milagre do que curar dor de cabeça, to overcome the force of gravity de vencer a força de gravidade and to be taken from earth e ser tomado da terra sem avião, sem nenhuma outra coisa, mas himself, por ele mesmo, that God lifted que Deus o elevou para cima, he was going, e foi indo he went to heaven e foi para o céu, without seeing death. sem ver a morte. Esse é um grande milagre do que Body, limpar o seu corpo da lepra. a greater miracle, O grande milagre setting the cells of your brain, do que resolver o assunto de células no seu cérebro. Maior milagre do que fazer o coxo andar. E esse Enoque teve esse grande milagre de ser transportado, ser trasladado para o céu, indo à frente. maintenant à Enoch qui était enlevé et qui était parti. salvation, A salvação, mudança da sua vida, transformação da sua vida. man, taking
E essa transladação que tirou Enoque da terra para o céu, you will get salvation. é assim também que te dará a salvação. É assim que também receberás perdão. A cura Translation e a transliteração que ainda não foi feito more. é dentro do mês. pas été là pendant un mois. Là. That God took Enoch, Que tomou Enoque, the level que estava no nível 1 week. de um nível de estar em cima da casa por uma semana. Não. E todo que pensa falar comigo, e toda a gente vive Enoque em cima da casa. After 2 weeks, E depois de 2 semanas, o nível de 2 andares. Não. spontaneous. Foi instantâneo. Imediatamente. Straightway, Logo, the Lord took it. o Senhor o tomou. He'll take your sickness like Ele vai tirar as tuas doenças dessa maneira. Ele vai tirar a tua insanidade, doença mental dessa maneira. Ele vai tirar o seu monte dessa maneira. it's gone. Já foi. Ce pesanteur part. God could do that. Se Deus pode fazer isso para Enoque, He will do this for you. fará para ti também. Because this is the valuable appraisal Porque este é algo valoroso das pessoas distinguidas. it says in verse 6. E diz no versículo 6: Dans le verset 6. Without Ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. without faith, Sem fé é impossível agradar-lhe. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. would I give all the money I have? Posso dar todo o dinheiro que eu tenho, sem fé é impossível agradar. Sans la foi, de lui plaire. Would I do all the good works that Posso fazer as boas obras do bom samaritano, sem fé é impossível lhe agradar. Foi, c'est impossible de plaire à Dieu. anything I do, Qualquer coisa que faço, I engage qualquer coisa que me envolvo, sem fé é impossível agradar-lhe. C'est impossible de lui plaire. for he that cometh to God must believe Porque aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Deus existe e que é galardoador dos que o buscam. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. tonight. You please God by believing. Esta noite estás agradando a Deus por crer nele. How do you understand? Como você entende a sua esposa quando vem a ti e diz: I'll make your meals. Eu faço tuas comidas, eu limpo a casa, Do everything, farei tudo, but I don't believe you. mas não creio em ti. Não tenho fé em ti. Whatever you say Tudo que disser, gets off my ear. isso sai dos meus ouvidos. I'm still your wife. E ainda sou sua esposa, I'll take care of you. eu tomo conta de ti, cuidado de ti, mas não creio em ti. That's like putting dagger in your heart. Isso é o mesmo trazer o problema no seu coração. É o mesmo matar a pessoa. Same thing with God. A mesma coisa com Deus. Give money, Eu dou dinheiro, go to church, eu vou à igreja, read the Bible, leio a Bíblia, I do good work, faço boas obras, good Samaritan. bom samaritano, Don't believe you. mas não creio em ti. That's not right. Isso não é correto. He that cometh to God Quem vem a Deus deve crer. É necessário que creia que Deus existe he is a rewarder. e Ele é galardoador dos que o buscam. Qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. I'm almost through. The patient. J'ai presque fini. Estou a terminar, seja paciente. Eu venho para outra letra agora. And that is E. It is É letra I. É letra E. against doubtful faithless. A letra E. Exprimer l'assurance contre l'infidélité douteuse. Christ rose from the dead. Cristo ressuscitou dos mortos. Cristo Ressuscité des morts. ressuscitou da morte. E Tomás não estava com os outros apóstolos. Thomas n'était pas avec les apôtres. And Christ appeared to them E Cristo apareceu a eles. as he has said they were
E como disse, ele havia de ressuscitar no terceiro dia. And when Thomas came back, E quando Tomé veio, seen, e disseram-lhe: nós vimos o Senhor, we have seen on a sea, vimos o Salvador, we have seen the healer, vimos o curador, we have seen the redeemer. vimos o Redentor. Thomas said, Tomé disse: no, eu não vou crer, ne crois pas. except I see a não ser que eu veja aquelas marcas Que je vois les de pregos nas suas mãos my hand. e colocar a minha mão no seu peito. Was not visible, E Jesus não estava ali fisicamente, but Jesus heard mas Jesus ouviu todas as coisas que Tomé falou. tout ce que Thomas a dit. so Jesus came, E Jesus veio and without saying any other, e, sem dizer mais nada, foi a Tomé Tandis que Thomas vient, said, Thomas, e disse: Tomé, touch my hand, você quer tocar a minha mão? touchez ma main, you want to thrust your E também quer colocar a sua mão aqui no meu lado? Venha. côté, viens. Jesus, E Tomé disse: meu Senhor e meu Deus. Seigneur et mon Dieu. because now Porque agora ele já expressou a sua fé and the assurance e a certeza de que Cristo ressuscitou dos mortos. Jesus said, E Jesus disse: not faithless, não seja incrédulo, mas seja crente. Ne doute pas, mais crois. because you have seen me, you Porque você viu-me, agora creio. Bem-aventurados os que não me viram, mas crerem. M'ont pas vu, mais qui vont croire. doubtful faithlessness gone tonight. Toda dúvida, incredulidade já foram embora esta noite. Eu creio em Jesus. He's risen. Ele ressuscitou. He will resurrect. Ele vai ressuscitar qualquer coisa morta na tua vida, na tua família, no seu corpo esta noite. We're looking at the last, A última letra, On regarde ici à D, that is L. Sorry, that is D. que é a letra D. Affirmation against A afirmação dinâmica contra la septième, c'est a fé. dull faith. la foi terne. When a child is dull, Quando a criança ela he doesn't remember. Terne, il se souvient. fala de uma situação de que a pessoa Qu'un examen vient, ouve, mas não lembra. Put down because it's a dull. Então, você pode falar alguma coisa, não pode fazer nada, porque a sua fé não ouve, mas esquece com facilidade. fin du meeting, When faith is dull, Quando a fé é dessa maneira, esquece tudo. E quando o exame vier, a pessoa esquece tudo o que aprendeu e vai chumbar. Mas a fé vai se tornar dinâmica esta noite. affirmation A afirmação dinâmica contra a fé que esquece. in the New Testament, Há uma mulher no Mateus 15. chapitre 15. came all the way. Ela veio todo o caminho da terra gentílica. Ici, And she said, Jesus, have mercy on me. E disse: Jesus, tenha misericórdia de mim. Jésus aie miséricorde de moi. And Jesus kept Et Jésus E Jesus ficou calado. calme, kept silent, did not say Ficou em silêncio, não disse nada. faith will count it to Uma fé que não se lembra, vai dizer: Jesus não tem nada para mim. je vais aller, mais il n'y a rien pour moi. Là. the disciples came. Os discípulos viram a Jesus, disseram que manda embora esta mulher, está fazendo barulho. Il dit, hey, fais partir cette femme-là, elle en fait trop de bruit. Là. Dull faith was Uma fé esquecida vai dizer: mesmo os apóstolos no time não tiveram tempo para mim, sem encorajamento para mim. Les apôtres n'ont même pas le temps et la foi pour elle. Then she came nearer and Ela chegou próximo: help. Jesus, ajuda-me. Aide-moi. And Jesus said, E Jesus disse: não é bom tirar o pão das crianças e dar a cães. De donner ici du pain aux chiens. if dull faith will say, nobody ever spoke to me. Uma fé Let me go back.
não, vai dizer que ninguém já me falou assim, por isso é melhor eu voltar para casa. Uma fé esquecediça, porque não tem fé dinâmica. Mas esta noite você vai ter uma fé dinâmica. And she said, E ela disse: sim, Senhor. just Lord, Sim, Senhor. Mesmo os cachorrinhos comem pelas migalhas que caem na mesa do seu Senhor. des maîtres. and Jesus said, great E Jesus disse: maior é a tua fé. encouragement, Sem encorajamento, no giving up. sem desistir, The answer is coming now. a resposta saindo agora. Grace of God is going to A graça de Deus vai cobrir todas as coisas na tua vida. salvation has come. Salvação já veio, Forgiveness has come. perdão já chegou. Take hold of that. E você toma isso, apega-se a isso. Saved, E assim como Zaqueu foi salvo, eu também serei salvo. was saved. Saulo de Tarsus, assim que foi salvo, eu também serei salvo. A mulher de Get well. fluxo de sangue foi curada, eu também serei curado. The man there that has been 38 years in problem at the riverside, he got well. I'm going to get Aquele que tinha 38 anos doente ao lado do rio que foi curado, eu também serei curado. faith from here to E eu rejeito esta fé esquecediça de mim e eu tenho a fé dinâmica. it will happen. Vai acontecer. And now we are ready. E agora estamos prontos. Faith A nossa fé agora já foi reavivada. in the faithfulness of Na fidelidade de Deus que nunca falha. you will forgive everyone that calls on Ele vai perdoar a todos que invocam o seu nome. Vai salvar a todos que vêm à salvação. Ele vai curar a toda doença nas pessoas que têm esse tipo de reavivamento, de uma fé reavivada esta noite. Amém. for myself. Amém para mim mesmo. For yourself. Amém para ti. Cabeças inclinadas e olhos fechados. Cabeças encurvadas, olhos fechados. O Senhor vai perdoar todo o pecado. O Senhor salvará todo pecador. As heads are bowed and eyes are closed. Cabeças encurvadas, olhos fechados. Queres perdão do Senhor The sin para todos os pecados e todo o pecado que já cometeu em tua vida. is ready to forgive. Ele está pronto para te perdoar. Bless the Lord, O my soul. Louva o Senhor, minha alma, que Ele perdoa todas as tuas iniquidades. He wants to forgive now. Ele quer te perdoar agora. Forgiveness, you want salvation. Você quer perdão, quer salvação. To become a new creature Quer se tornar nova criatura em Cristo. wherever you are. Onde quer que esteja, somente levanta a sua mão. Lord, here I am. Senhor, eis-me aqui. Senhor, eis-me aqui. I believe Eu creio. whosoever shall Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Eu creio esta noite. Eu creio esta noite. right now. Eu creio agora. My sins will be forgiven. E todos os meus pecados serão perdoados. I'm saved tonight. Estou salvo esta noite. Levanta essa mão. Ceux qui veulent être sauvés, Raising up your hand, Se levantou a sua mão, também levanta-te. raising up your hand Se levantou a sua mão is forgiven. e você quer o seu perdão, You want his salvation. vous voulez son salut, And you believe quer perdão, quer sua salvação, você crê que este é o momento para aquela salvação. up there, Aí onde está, já em cima, estamos esperando por ti. down here, Aqui embaixo, o Senhor está esperando por si. si le Seigneur vous attend aussi. say something. Diga alguma coisa agora. Diga ao Senhor: Lord, I thank Senhor, eu te agradeço. Diga a Ele: Jesus died for me. Jesus morreu por mim. Diga a Ele: I turn away from my eu me converto dos meus pecados. page of Eu me arrependo dos meus males. I believe Eu creio that your salvation
que a tua salvação vem para mim agora. à moi maintenant. I believe Eu creio, sins are forgiven. meus pecados são perdoados agora. Senhor, Give me your grace dá-me sua graça to live in para começar a viver a novidade de vida. Une vie nouvelle. then thank you. Obrigado. Começa a agradecer. Diz obrigado, Senhor. Já estou perdoado. Obrigado, Senhor. Say Estou salvo. whosoever, Eu sou aquele qualquer. Eu sou aquele qualquer. shall call on the Qualquer que invocar o nome do Senhor será salvo. I am saved. Eu estou salvo. Obrigado, Senhor. Continua em pé, vou orar por ti agora. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço porque eu creio que todo aquele que invocar o seu nome e vem a ti pela perdão e salvação, ele recebe. E já os salvaste. Senhor, eu oro que a sua graça possa ser visível nas suas vidas, vivendo em novidade de vida. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus oramos. Toda a gente diga mais uma vez, amém. Deus vos abençoe. Healing for me. Agora, cura para mim. Healing for me. Que cura para mim? I can't hear you from what? Não estou a te ouvir a dizer para mim. For you, Para ti, whatsoever todo aquele que disser will be performed. será realizado. Estás pronto? Want healing? Você quer cura? Quer livramento? Quer milagre? Performance of A realização das promessas de Deus. Vamos nos levantar. the day tonight. Esta noite é o seu tempo. Thank you very much. Obrigado, obrigado. Lay your hand where you have Coloca a tua mão onde você tem um desafio and raise up the other. e levanta a outra mão. Remember, Lembra? action, Ação. Coloca ação na sua fé. faith here now. Não há mais uma fé morta aqui. Done faith, Não há fé muda aqui. no diminishing faith. Sem fé. Aqui não temos fé diminuída aqui. Nem uma fé esquecediça. Que esquece tudo que já ouviu. Dynamic faith. Uma fé dinâmica aqui esta noite. Estás curado. Estás liberto. O Senhor já te libertou. Continua aquela mão em cima. Pai, em nome de Jesus, sabemos que irás realizar milagres de cura, livramento agora. Senhor, cremos em Ti. Those who believe will not be ashamed. E aqueles que crêem nunca serão envergonhados. Senhor, faça descer o seu poder. Eu envio o poder e livramento. Eu envio agora o seu milagre e a unção. Heal the sick, Cura os doentes em nome de Jesus. whatever the name of your sickness. Qualquer que seja o nome da sua doença, a enfermidade. How long it might Não importa o tempo em que essa enfermidade está aí. Eu falo cura para seu corpo. Falo ressurreição para o corpo morto. Eu falo vida para o seu corpo. Milagre para o seu corpo. Livramento para o seu corpo. Seja curado em nome de Jesus. Seja liberto em nome de Jesus. Estás redimido. Estás liberto. has set you free. Seu filho vos libertar, livre, verdadeiramente sereis livre. Senhor, que haja manifestação agora de livramento. A confirmação de milagre em todo lado. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Está feito.
Em nome de Jesus oramos. Amém. Deus te abençoe. E vai se examinar e veja que o Senhor já te curou. Amém. Amém. I appreciate your presence this night. Agradeço a vossa presença esta noite. The crusade still continues in our district tomorrow.